Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos começar com a canção como é normal. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com uma no calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que acompanhou na cruz, de Assis, filho adotivo da luz, um mensageiro, dá-nos um amigo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do céu, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará, aos filhos do Calvário a dor abrandará. Envolve na tua paz, Senhor, neste nosso Evangelho de hoje. Permite que estejam connosco, convivendo em família, com os nossos queridos desencarnados, nossos irmãos já desencarnados, nossos protetores, nossos amigos. E em conjunto possamos harmonizar melhor o nosso lar, estabelecer mais tranquilidade e mais paz. Seja connosco e nos abençoa o Evangelho de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 14, 15, 16 e 17 do capítulo 4. Mas quando o homem morre uma vez, que o seu corpo é separado do seu espírito, é consumido, que é feito dele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que a minha mudança chegue. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele?
Se o homem morre, viverá de novo? Esperei todos os dias do meu combate até que me aconteça alguma transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porque voltarei de novo. O princípio da pluralidade das existências é claramente expresso nestas três versões. Não podemos supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele não conhecia certamente. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja grega é ainda mais explícita, se é possível. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porque a ela voltarei? Quer dizer, voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias da minha vida, espero que a minha mudança chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que suporta contra as misérias da vida. Espera a sua mudança, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei, parece mais aplicar-se a uma nova existência. Quando a minha existência terrena tiver terminado, esperarei, porque a ela voltarei. Job parece colocar-se depois da morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que irá esperar o seu regresso. É então duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, que é confirmada por Jesus e pelos profetas de um modo formal, de onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. As suas palavras serão um dia a autoridade sobre este assunto, como sobre muitos outros, quando quisermos meditar sobre eles sem tomar partido. Mas esta autoridade, do ponto de vista religioso, vem acrescentar-se, do ponto de vista filosófico, as provas que resultam da observação dos factos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Ela revela-se pelos seus resultados, de uma maneira, por assim dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai, porque é que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis. É por isso que elas deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhe deve restituir o seu verdadeiro sentido. Do livro Vem Comigo, vamos ler a mensagem Humanidade. Também tu lhe pertences, também fazes parte desse rebanho que o Senhor criou para a felicidade plena. É esse atributo em plenitude que deve ser considerado, porque se trata de adquirir, até ao limite, a bondade, compaixão, pelas dores alheias, benevolência e caridade irrestrita, que farão de nós espelhos onde se refletirá Deus em sua plenitude de amor. O mundo desafia-nos a cada passo, nas suas atrações, nas suas belezas, nas suas dores, nas furnas tenebrosas, na raiva e na revolta, na esperança e nas lutas fraticidas. Exercita mais e mais as virtudes que Deus te dá para alimentar e multiplicar até ao infinito. E um dia, como Jesus afirmou sem hesitação, poderás ser Deus, em toda a plenitude, conseguindo grandes coisas como Jesus conseguiu, porque seguramente, além de Deus, como Ele teve, tê-lo-ás também. Somos humanidade, todos sem exceção, em marcha para Ele. O princípio da reencarnação, que está subjacente nestas duas leituras. Primeiro, a leitura de Jó, o livro de Jó, e que podemos ver em três traduções com algumas alternâncias, com algumas diferenças, não de substância, mas diferenças de pormenor. O que quer dizer que a reencarnação, o nascer de novo, voltar à vida da terra, voltar à vida do corpo, é um
dado adquirido desde o início da humanidade, embora expressado em com várias nuances, com várias modernidades, podemos assim dizer, com várias atualizações. Mas no fundo, e aliás Jesus teve a oportunidade de dizer que nem toda a gente tinha ouvido e ouvido, mas no fundo, mais ou menos, à disposição daqueles que quisessem raciocinar e refletir sobre elas para poderem chegar a outras conclusões, tendo em conta que a maior parte certamente não tinha ainda essas condições para poder compreender melhor o sentido, o ensino dessas afirmações. E vale recordar que, e é importante, que estas diferentes traduções se vai espalhar ao longo de toda, digamos assim, de toda a história posterior, porque nós vamos ver traduções do Evangelho, traduções do Antigo Testamento, que vão variando ao sabor das conveniências, ao sabor dos interesses, ao sabor daquilo que convinha aos religiosos. E isto fez com que chegasse aos nossos dias, e, por exemplo, esta passagem do livro de Jó tenha sido muito mal entendida, ou tenha sido sequer, ou não tenha sido sequer entendida por conveniência. Mas está expresso claramente que Jó realmente nos indica grandes sacrifícios, grandes sofrimentos, como ele o teve. Jó pensava que outro mundo viria melhor para ele, num corpo certamente diferente, voltará ao corpo, não ao seu corpo físico, que aliás é a expressão do inferno dos pagãos ou do inferno dos cristãos, também expresso nisso, quando se referem torturas, se referem, por exemplo, à ressurreição da carne, a ressurreição da putrefação, dos corpos putrefactos, como um dado que é absolutamente indiscutível, quando em realidade nós sabemos, já hoje até em termos científicos, que é impossível. E então agora com a cremação, então é mesmo impossível, porque os corpos ficam completamente desfeitos, voltam ao pó, aliás, como significativamente a história registra, e portanto não há possibilidades de os recuperar, tantas células que foram alimentar outras células, vegetais, animais, portanto seria um bocado de confusão. Mas isso era credível, ou se era acreditável, exatamente por um princípio de não discussão. É um dogma de fé, e como dogma de fé vale a pena estar a discutir, porque é assim, e se não for assim, é pecado. Então, é muito importante ver esta situação e ver como isto se reporta à humanidade que somos. A humanidade que somos. Quando a gente fala do ser humano, o ser humano é uma trindade. O ser humano é corpo, perispírito e espírito, ou espírito, corpo espiritual e corpo físico. E estas três coisas numa só, reparem, três numa só, como aliás Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, são três na bondade e no amor eterno e no amor plenos. É uma trindade que aparece em várias circunstâncias, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista humano. Então nós somos seres humanos enquanto somos estes três, digamos assim, estas três coisas distintas, mas numa só. A partir do momento em que uma se desfaz, se decompõe, deixamos de ser seres humanos para passarmos a ser espíritos, transportando connosco aquilo que é uma matriz que vai ser sempre influenciadora dos futuros corpos que viemos a ter. Esta realidade da reencarnação, para além do mais, espelha bem a justiça de Deus, permitindo que ao corpo voltemos, não é ao nosso corpo, é um corpo voltemos, para poder, de acordo com o que fizermos, também receber, para poder escolher aquilo que semeamos. Só assim é que a justiça se consegue compreender. E, portanto, são mais referências ainda é desta vez do Antigo Testamento, que nos trazem esta realidade que é a reencarnação e depois, por arrastamento, a aplicação da lei de causa e efeito. Todo o efeito resulta de uma causa, e toda a causa que hoje estivemos a criar vai inexoravelmente trazer-nos um efeito consequente, um efeito de acordo com a causa que nós praticamos. No caso da reencarnação, nas famílias muitas vezes vêm os nossos inimigos, reencarnam os nossos inimigos do passado. Tendo em conta que o início da nossa mudança ou o nosso trabalho deverá ser no seio da família, como agir nestas circunstâncias, sendo... Nem sempre as reencarnações, ou nem sempre são inimigos declarados. Muitas vezes isto resulta de determinadas circunstâncias
que, ao mergulharmos no corpo físico, nós acabamos por ser influenciados e não conseguimos evitar recordar determinadas desavenças que possam ter havido. Mas, como tudo, não como só uma coisa inexorável, a evolução para Deus, isso estamos condenados a evoluir, com certeza que há várias circunstâncias e há várias formas de nós podermos fazer essa evolução. É claro que se os diferentes são entre determinados espíritos, nada melhor para tratar esses diferentes do que nascerem no mesmo ambiente familiar. Muitas vezes até nem é no mesmo ambiente familiar, muitas vezes é no mesmo ambiente social, e a proximidade dá-se, às vezes surpreendentemente, porque nós vemos os filhos saírem de casa para organizarem os seus lares e, portanto, deixam pai e deixam mãe para constituírem determinados agregados que muitas vezes são afinizados, outras vezes nem tanto, exatamente porque dessas vidas onde houve desacatos, onde houve desentendimentos, há necessidade de recuperar, ou melhor, há necessidade de repor, digamos assim, a afinidade entre os espíritos. Mas é evidente que aqueles a quem se tornaram inimigos, quem eram? Quem eram aqueles que se tornaram inimigos? Eram os amigos. Porque não há inimigos sem terem sido amigos. E portanto, esta situação provisória de inimizade tem que ter uma solução e nada melhor que o mesmo ambiente para, nas dificuldades, se apoiarem uns aos outros e se ajudarem, ou melhor, e recuperarem essa condição de amigos que tiveram no outro tempo. Isso é indiscutível. A inimizade não é uma coisa definitiva, pode ser uma coisa provisória, pode ser uma coisa temporária. E, portanto, é natural que tenhamos de ter essa consciência de que é preciso restabelecer as afinidades, que é preciso a aproximação e que aquele que mais sacrifício fizer, que mais lutar para que essa afinidade se volte, é aquele que mais rapidamente avança. Nós sabemos, por numerosos casos, que há muitos, enfim, daqueles espíritos que vivem no nosso lar, que às vezes infernizam a nossa vida, são espíritos que mergulham nas trevas do sofrimento e sabemos que o perdão funcionará, sem dúvida nenhuma, quando nós, no mundo espiritual, os formos retirar desses antros, desses locais. Aí, enfim, aí começará a funcionar o perdão. E, portanto, nós não temos muito que fazer, além de conhecer, de saber, de compreender esta realidade da lei e prepararmos para, em terra, enquanto estamos no corpo, fazermos a maior aproximação possível. Aqueles que não querem, pois, evidentemente, um dia também estarão condenados a querer e a recuperar a sua condição de liberdade. Como é normal, vamos agora um momento de irradiação. Como sabem, estamos muitas famílias em união uns com os outros, não só aqueles que sintonizam connosco através da TV Espírita, mas também aqueles que sintonizam através do Jornal Espírita, que conduz esta cadeia da fraternidade desde há mais de 25 anos. E, portanto, somos agora muitas famílias, mesmo até não espíritas, ligados por esta, digamos assim, esta vibração, procura ter Jesus no nosso lar. Então vamos abstrair-nos das nossas preocupações. São momentos apenas da projeção da nossa energia, do nosso querer, do nosso amor, das nossas vibrações. E vamos pedir a Jesus que tome de nós o pouco que ainda estamos habituados a dar. E que as suas falanges socorristas, que sempre percorrem o mundo de leste a leste, possam levar-se, neste caso, às famílias que, perto de nós, ou mais ou menos longe de nós, vivem problemas difíceis, vivem problemas de grande desorientação, de desespero mesmo, com desestruturação dos lares e com os filhos a sofrerem as consequências. Toma de nós, Senhor, a nossa oferta, que esta noite possa ser um pouco mais leve para todos esses irmãos. Vamos cantar na página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar.
ajudador, meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Chegamos ao final. Muita paz para todos, que Deus continue a abençoar os vossos lares e despedimos-nos até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.